Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Elaine Vitorino, Head de Marketing da Arlequim. Você está no Arlequim Talks. No episódio passado, nós falamos se o PC Gamer estava com os dias contados. Se você não viu esse episódio, eu te convido aí na descrição desse vídeo e assistir. Vale muito a pena. A conversa de hoje, ela vai ser sobre muito menos técnica e muito mais o uso do computador virtual na prática. E para ter essa conversa comigo, nós temos 3 feras da Arlequim aqui. Nós temos o Marcos Machado, diretor de negócios Business to Consumer. Nós temos o Ricardo Floresta, diretor de CX. E o especialista de produto e gamer, que é o Kelser da Silva. Essa conversa promete, hein, gente? Promete. Vai ser muito legal. Muito bom. Eu queria começar, Marcos, perguntando para você o seguinte. Uma pergunta bem honesta, tá bom? Diga. O Arlequim Gamer, né, um computador virtual Arlequim Gamer, ele é para qualquer perfil de jogador? Ou tem algum perfil que se beneficia melhor desse formato, desse modelo? Essa pergunta é muito boa, Elaine. Acho que é o começo da jornada de qualquer usuário que for se relacionar com essa tecnologia. Sendo bem direto, assim, eu entendo que existem vários perfis que eles podem se adaptar dependendo da necessidade, né? Então, assim, se a gente pensar num usuário que ele tem um consumo de tempo de jogo que ele não é fixo, vai se encaixar muito bem. Ou se ele não quer gastar muito num computador físico, né? Ele não quer colocar um alto investimento, também tem uma grande aderência. Mas eu acho que a resposta dela ela vai para vários perfis, porque existem outras nuances do produto que elas podem se encaixar, né? Se a gente for pensar num usuário que ele tem um PC de alta performance já, que ele joga muitas horas por dia, a princípio a gente pode pensar que não tem aderência. Mas a solução que a Arlequim oferece, que o Arlequim Gamer traz, ele também tem diferenciais como a questão de mobilidade, né? Como é que esse usuário que tem o produto gamer, tem em casa o PC físico, vai levar ele para outro lugar? Então, pode ser para esse perfil também. Então, eu acho que depende muito do comportamento do usuário. Então, a primeira pergunta dessa jornada que a gente está conversando aqui, está começando a estruturar, é essa. Que tipo de player que eu sou? Como é que eu quero utilizar esse produto? E aí que você vai encaixar dentro da sua necessidade, porque no fim das contas, o que a gente entrega para esse usuário é performance, e é o que ele precisa. Muito legal. E Kelser, eu tenho para mim assim que os jogadores não têm muita noção do que esperar de um computador gamer, de um PC gamer, assim. Eu queria que você contasse para a gente o que normalmente gera mais dúvida ou incerteza, né, para um gamer na hora de contratar um serviço desse. Eu acho que tem muito uma questão ali de conhecer mesmo o que é o nosso serviço, qual a diferença que ele tem com os outros e saber o que vai rodar, né? No final das contas, você tem em mente um jogo que você quer jogar, a gente tenta ajudar isso hoje em dia, mostrando no nosso site coisas que a gente já testou, que a gente sabe. Você vai conhecer pela média ali se esse jogo roda nesse PC, um outro que você conhece talvez rode também, você vai ver coisas que podem ou não estar funcionando ali. E, bem, no final das contas, a gente tem sempre que testar, né? Você vai ter que desbravar o serviço de uma forma ou de outra para entender se funciona bem para você. E a gente tenta moldar esse serviço todo para ele ser fácil desse usuário fazer isso. Então, é muito simples você chegar no site, comprar, entrar e testar uma primeira vez ali. A gente tem um pacote bem curto de tempo ali, de 2 horas que você pode ver. Se vai rodar ou não, se vai funcionar tudo que você quer. E tirar essas dúvidas. Mas a gente tenta, pela central de ajuda que a gente tem no site, toda a parte de comunicação que a gente tem ali, tenta fazer esse intermédio para o usuário, para ele não ter que sempre ir na cara lá, colocar a grana na mesa e ver se vai funcionar ou não. Legal. E, Marcos, olhando para o modelo de negócio que foi construído, né, do Arlequim Gamer, como que os planos que foram construídos, os pacotes, as configurações, elas foram pensadas para responder às dores do jogador? Como que foi construído isso? Acho assim, a gente construiu de uma maneira que facilitasse a jornada dele, né? A gente tem diversos tipos de usuários. Quando a gente fala de um usuário gamer, a gente tende muitas vezes a pensar em um cara muito técnico, que ele entende muita coisa, mas nem sempre é essa a realidade, né? Então, quando a gente construiu essa jornada, a gente procurou dar opções para esse usuário e construir uma lógica que quando ele chegar no site, ele entender o serviço e começar o processo de escolha, ele vai ter lá tanto uma visão de perfil, que é um pouco do que o Kelser trouxe, né? Qual que é o meu perfil de jogo e qual que é o produto que se encaixa nesse perfil.
quanto uma visão técnica também para o usuário que quer entender o que está por trás do produto, em termos de CPU, de GPU, como é que ele vai funcionar, também tem essas informações. Então, a gente tenta facilitar e cercar um pouco essas necessidades de informação de diferentes tipos de usuário. Então, a concepção foi dessa forma. E aí, a gente tem, no próprio nome dos produtos que esse usuário vai encontrar lá, 3 versões, Casual, Elite e Ultimate. Então, sai do mais básico até o usuário que vai exigir mais performance. E aí, pegando o gancho do Kelser, ele vai passar a testar isso e entender. Mas ele já vai ter essa visão. Opa, eu sou um usuário de performance. Então, eu vou começar aqui no Ultimate e esse é o produto que é o ideal para mim. Então, isso foi um pouco da construção que a gente fez. Então, tem assim, desde de um produto para um gamer iniciante, uma pessoa que quer dar os primeiros passos, até um perfil ali de Exatamente, gamer. exatamente. Aí, de novo, a gente volta para aquele primeiro ponto que a gente trouxe aqui na conversa, né? Que tipo de player que eu sou? O que eu quero jogar? Qual que é a minha necessidade de performance agora? E aí vai poder adaptar isso, entendeu? E pode variar isso até em termos de necessidade ao longo do tempo, né? Um pouco do que essa tecnologia traz é você não ficar amarrado a um tipo de setup específico. Pode ser que tenha um dia que você vai jogar o casual e outro dia que você vai jogar o Ultimate. Então, dá essa flexibilidade também. Você falou, né, de uma das dores, acho que talvez seja uma das principais dores do jogador, que é a questão da performance, né? Eu acho que muito menos apegado em hardware físico. O que o jogador busca é a performance, é a usabilidade, né? Conseguir jogar seu jogo liso ali e tal. Eu fico pensando que uma outra dor é a questão do tempo, né? O jogador, ele joga a hora que dá, aonde dá, como dá, né? E como que os pacotes, os modelos que a gente construiu enquanto Arlequim respondem a essa necessidade, a essa demanda do jogador? A lógica é exatamente essa. Assim, acho que a palavra que você usou no final é o que resume. É sob demanda. Então, o usuário ele consegue encaixar na exata demanda dele. Eu quero testar, como o Kelser falou. Quero conhecer o produto. Tem lá um pacote de 2 horas. Ele vai escolher o modelo dele e contratar 2 horas para sentir um pouco do que é o serviço. Não, eu vou passar o final de semana jogando. Decidi isso. Você vai lá e pode comprar um pacote de 3 dias. Então, a ideia é o usuário consumir a performance quando ele precisa. Acho que a essência dessa tecnologia é isso. Sair do físico, que muitas vezes você compra e não utiliza, para a ideia de, quando eu preciso da performance, eu consigo comprar ela no pacote, na demanda, no tamanho que eu quero. A ideia é essencialmente essa. Bacana. Kelser, eu queria ouvir de você em quais dispositivos o Arlequim Gamer roda de verdade, roda liso, roda bacana, o jogador vai poder entrar lá no aplicativo e fazer o jogo funcionar. Então, atualmente, a gente está disponível para Windows, Windows 11 e Android. Então, se você pegar um celular Android, um tablet, TV Android, infelizmente a gente não tem disponível no momento, mas você pode usar um celular, um tablet para espelhar nela, se você quiser. Os requisitos mínimos a gente tem no site, que é muito mais fácil do que eu falar aqui para vocês, mas o que a gente precisa mesmo é estabilidade de internet. Então, quando você pensa num serviço desses, você está fazendo uma conexão com a nuvem, você está fazendo uma conexão com o nosso servidor, você precisa de uma internet bem estável. Ela não precisa ser muito forte, não precisa ser muito potente. Então, a gente trabalha com uma quantia de megabytes baixa, mas a quantia de latência que você tem ali tem que ser baixa e tem que se manter sempre a mesma ali, não pode variar muito, você não pode pegar um 10, 60 de milissegundos de latência de uma hora para outra, tem que estar sempre cravadinha certa ali. Mas conferindo no site, você vai ver certinho quais são os requisitos mínimos, eles são bem baixos. Você vê o que a gente usa no trabalho para acessar o Arlequim. É um Sphin Client, um Snook bem antigo, bem simples. Eu uso um Pentium, 2 core, às vezes, 4 GB de RAM ali, pra gente acessar no dia a dia. Então, em casa, você provavelmente vai ter um setup muito melhor que esse já. Vai ter algo muito mais moderno, um computador da última década, pelo menos. Então, acho que isso resume bem como funciona essa parte do acesso. Mas e se eu quiser jogar, sei lá, tiver um tablet, tiver um celular, como é que funciona isso? Eu consigo nesses dispositivos também ou eu preciso ter um desktop, eu preciso ter um notebook? Não, o tablet vai super bem. Desde que ele seja Android, você vai conseguir entrar na Play Store, instalar o aplicativo, vai acessar com sua conta lá.
abrir a máquina, vai tudo funcionar perfeitinho. Tu vai precisar de um periférico adicional ali, provavelmente, para jogar, para ficar melhor a sua experiência, né? Então, se você tiver um controle de videogame, vai ajudar bastante, um mouse e teclado para você conectar nele, e de resto vai tudo fluido. Isso é muito legal, né? Porque a gente está falando de não se prender mais a um setup físico, a gente ter a flexibilidade de contratar por hora, por dia, né? Nos modelos que você comentou aqui, e você poder conectar de qualquer dispositivo. Eu posso estar em qualquer lugar, posso estar na casa da minha avó, posso estar viajando, né? E ter essa possibilidade de jogar. E, Marcos, eu queria ouvir de você o seguinte: entrei no site, me interessei por um dos modelos, eu comprei. O que acontece depois? Comprei, paguei, e aí? Quando que eu jogo? Como que eu acesso? Acho que é um processo muito simples, assim, até pegando um passo atrás, assim. O usuário, às vezes, ele pode ter uma dúvida, né? Poxa, é uma tecnologia diferente, traz uma maneira de usar esse tipo de produto, a performance diferente, mas a jornada, essencialmente, de compra dele é muito similar de qualquer jornada de compra de e-commerce. Como você falou, ele vai entrar no site, ele vai se situar, vai entender qual que é o modelo, qual é a necessidade dele, vai passar dessa etapa para uma etapa de quanto tempo eu tenho para jogar, ou quanto tempo eu quero jogar, vai encaixar isso na necessidade dele, e aí é um processo natural. Vai para o carrinho, checkout, faz a compra, e assim como no mundo físico, você também tem a entrega. A diferença é que você comprar um PC físico, um computador para sua casa, se você comprar ele uma unidade única, você vai demorar para receber 7 dias, você tem todo o período logístico. Se você comprar ele para montar, você ainda vai multiplicar essa variável. No caso do Arlic, a gente vai montar esse computador em minutos. Em poucos minutos ele é criado e disponibilizado para o usuário. E aí o usuário, com o login e senha dele, acessa e, num tempo muito curto, a performance está disponível para ele. Eu acho que a mágica dessa tecnologia, do negócio em si, é justamente essa. É colocar a performance na mão do usuário muito rapidamente. Uau, é uma experiência totalmente diferenciada, né? Exato. Ainda mais essa compra pela internet, que você me falou, né? Você entra, você compra, você tem que esperar aquele tempo logístico. Então, aqui a gente está falando de algo muito mais simples, né? As pessoas não têm ideia como... Exatamente, muito mais rápido, né? A distância entre a dor da performance e a solução era muito mais curta. E é um processo muito mais suave. Muito legal. E, Kelser, quando o gamer entra pela primeira vez no aplicativo do Arlequim Gamer, o que que ele encontra? O que que ele pode esperar nesse aplicativo? Ele pode esperar um computador preparado para ele jogar. Então, a gente vai entregar para ele um Windows atualizado no máximo que a gente pode deixar com segurança e estabilidade para ele. Então, você pega... Recentemente mesmo, o Windows estragou alguns jogos com a atualização deles. A gente tem um tempo de atualização para garantir essa estabilidade para o cara. E você vai ter drivers, bibliotecas, toda a parte essencial para você jogar no seu dia a dia, que você geralmente vai instalar quando você vai instalar a primeira vez o seu jogo, já está instalado e está pronto para você, está super atualizado, as lojas estão lá, estão atualizadas também. Tudo que você vai precisar fazer vai ser acessar, escolher o jogo que você quer, baixar ele ali numa internet que vai estar em média ali a 2 GB por segundo, então super rápido de baixar. Você vai pegar um jogo estilo God of War, que é gigantesco, e levar menos de meia hora, geralmente, e começar a jogar. Então, você não tem todo o ponto do setup, de preparação do computador que geralmente você vai ter em casa, que costuma ser um problema pra galera que não é acostumada a jogar no computador em si, né? O pessoal que não é tão próprio do meio do computador, que tá mais próximo do videogame, um usuário mais casual, que chega cansado em casa, quer só jogar o videogame, tem essa possibilidade agora porque tudo está pronto, tá na mão dele, tá fácil ali de acesso. E talvez uma dúvida que as pessoas estejam tendo agora, ouvindo a gente comentar aqui, é: entrei no aplicativo, ele tem cara de um serviço ou eu entro e ele parece um PC de verdade? Ele é um PC de verdade? Eu entro, eu vejo essa interface, né, esse PC, ou eu me deparo com uma coisa totalmente, assim, customizada e diferente? Como que é isso? Essa é a parte mais legal da experiência, né? Que o aplicativo em si, para você acessar, ele é bem transparente. Então, a experiência de aplicativo quase não existe. A experiência de aplicativo é um login e uma seleção das máquinas que você tem disponível para você. E a partir dali você está dentro do computador. Então, você substitui praticamente tudo que você tem do seu computador por esse computador nesse momento. Você vai estar ali dentro dele, olhando tudo que tem dentro dele, usando tudo que tem dentro dele, como se ele fosse o seu computador físico mesmo. Você ainda vai ter o seu físico disponível, tem atalhos, tem uma facilidade nossa para você voltar para ele fazer alguma coisa. Às vezes quer deixar algo em paralelo ali. Mas, essencialmente, você vê o computador como se ele fosse o computador que está na sua casa. Muito legal.
E, assim, pensando nos medos, né, que os jogadores talvez tenham, assim, entre usar um computador que ele já está super familiarizado, um PC gamer que foi feito que ele às vezes montou, ele comprou para as performances de jogo que ele já sabe que rodam, e um PC virtual, eles podem estar pensando assim, mas vai rodar jogos pesados, e a questão de anti-cheat, e vai ter compatibilidade com os meus acessórios, né? Enfim, como é que fica essa experiência do usuário? Algumas questões com certeza vão ter diferenças, né? A tecnologia é diferente, é um modelo diferente de consumo. Então, por exemplo, o anti-cheat é um ponto que é complicado na área de computação na nuvem, principalmente para jogos. Então, outros serviços que existem no mercado também têm uma dificuldade com isso. A gente também tem uma dificuldade com o anti-cheat por enquanto. Mas a questão de performance mesmo é uma máquina na nuvem, ela não vai bater um computador de última geração que você vê os caras usando em campeonato, etc. Computador de 20, 30 mil reais para você no seu dia a dia. Isso aumentaria muito o custo para esse usuário também, para ele contratar o nosso serviço, se fosse assim. Mas ela é um computador, vai oferecer um computador de alta potência para o usuário usar. Vai vai ter ali a facilidade, que é, acho que o ponto mais importante dele. É a facilidade e a comodidade de você poder usar em qualquer lugar. Então, você tem um desktop muito caro desse, você não leva ele de um lado para o outro. Então, se você precisa usar esse computador, você precisa da facilidade de estar com ele em outros lugares que não sejam no seu quarto, no seu escritório, na sua casa, ele vai ser muito mais próprio para esse tipo de uso. Na parte de jogos e performance ali, a gente tem a própria lista no site que ajuda você a ter uma noção do que vai estar rodando ou não. Então, você vê jogo desse ano que saiu rodando, jogo que saiu mês passado rodando, jogos gigantescos que estão ali, você vai poder sentir essa confiança de que o jogo que você quer jogar também vai estar funcionando ali dentro. A parte dos acessórios em si, a gente trabalha muito forte em trazer a possibilidade de você usar os acessórios que você tem no computador. Então, se você tiver alguma coisa que fuja do normal dos acessórios do gamer, que são o mouse, teclado e o controle de videogame mesmo, se tiver um volante, uma parte de simulação, manches, esse tipo de coisa, a gente também dá suporte ao uso deles, que é uma parte muito legal. Isso vai perceber que a latência disso é muito baixa. Então é imperceptível praticamente para esse tipo de jogo. Num cenário mais competitivo em si, ela é um pouco mais complexa, você vai ver que tem uma diferença óbvia, porque a tecnologia tem uma diferença óbvia nisso, né? Você está streamando algo, chegando essa informação para a gente no servidor e depois chegando para você, não é na hora ali no seu computador. Mas no seu dia a dia, para jogar sossegado em casa com seus amigos, você vê que é super normal, super sossegado. É a mesma coisa que você está jogando no seu PC mesmo. Tá, do ponto de vista de negócios, Marcos, como que você vê a questão do anti-cheat? Você acha que isso é uma barreira? Como que o mercado está se comportando nesse sentido? É algo exclusivo à Arlequim? Como que é isso? Não, acho que a tua pergunta final ali, acho que é por onde a gente deveria começar. Não é algo exclusivo à Arlequim, é algo inerente à tecnologia. Eu acho que assim, o mercado em si está caminhando para solucionar isso do ponto de vista das empresas que trabalham seriamente com essa tecnologia. Quando a tecnologia surge, é natural que ela tenha que se adaptar. Eu acho que o anti-cheat passa por isso, né? Ele é um bloqueio que ele visa evitar que em certos jogos competitivos tenha algum usuário burlando alguma coisa. A maneira com que ele faz isso acaba afetando o uso de serviços de computadores virtuais, do cloud gaming em si. Mas as empresas que trabalham com isso já estão amadurecendo a conversa com os desenvolvedores para a gente conseguir separar quem de fato é o usuário cheater que está entrando para a trapaça e quem de fato está usando um serviço que é um serviço construído com extrema segurança que também evita que o usuário faça isso. A gente está dentro dessa caixa. Então, o processo nosso é justamente abrir esses caminhos para que no futuro este tipo de jogo também rode no Arlic em diferentes tipos de serviços como esse. Muito legal. É legal a gente esclarecer, né? Porque às vezes fica uma sensação assim, ah, não roda o meu jogo tal. Mas não é algo inerente à tecnologia Arlequim, né? Isso é um bom ponto, assim. Isso é uma preocupação que a gente teve de colocar isso, inclusive, no site. A gente deixa muito claro para o usuário. Olha, existe este cenário, estes jogos aqui não vão rodar. Até para ele não se frustrar dentro da jornada da experiência dele. Então, assim, é algo que a gente trabalha de maneira bem transparente. Vai fazer parte da maturidade desse segmento. Com o tempo, esse tipo de coisa vai se alterando. É o mercado, né? Vai tendo que se adaptar a esse novo formato e vai se ajustando.
E Kelser, o que mais surpreende o jogador quando ele entra no aplicativo, quando ele entra no Arley? O que se você tivesse que listar, mas elencar um item, assim, o que mais surpreende? Eu acho que eu posso dizer que é a latência. A percepção de latência do jogador quando ele entra é muito menor do que... A latência em si é muito menor do que ele espera. Então, a gente já levou o Arlequim para alguns eventos, levou para alguns pro players de CS, por exemplo, já jogaram. E eles se deparam com algo que é muito diferente do que eles estavam esperando, né? Você olha para tecnologia, olha para streaming e você pensa no uso do software para trabalho mesmo, para fazer isso, né? Você tem um sentimento daquele software que você usou para trabalhar, que você usa na faculdade, que é lento para mexer, que é meio travado. Mas vê que esse jogador, ele entra, joga o jogo e sente que realmente a resposta ali é instantânea, é imperceptível o aumento de latência que você tem do computador físico para ele, e ele se surpreende demais. Ricardo, a gente falou aqui sobre vários medos, né, dores, receios do jogador. E eu acho que uma das coisas que provavelmente é um medo que o jogador tem é: contratei um serviço de PC Gamer, tive um problema, o que eu faço? Porque quando eu tenho um computador físico, eles estão acostumados, eles montam, eles desmontam, eles dão um jeito, né? Mas contratei, estou jogando na madrugada, que é o único horário que eu tenho. Nós falamos sobre isso aqui, questão de tempo, né? Que é uma dor, é um problema, cada um joga na hora que dá. Estou jogando na madrugada. O que acontece agora? Eu fico sozinho nessa? Como que é o suporte da Arlequim? Não, esse é um ótimo ponto, porque eu acho que esse é um destaque do nosso produto. Acho que é um grande diferencial que a gente tem. Mas até antes disso, Elaine, eu fico ouvindo o Marcos e o Kelser falar. A gente está acostumado com isso no dia a dia, mas na hora que a gente ouve, a gente criou um produto extremamente disruptivo, né? Que começou lá com o seu trabalho de pesquisa de campo, fomos entrevistar pessoas antes de começar a idealizar o Arlequim Gamer, para criar a coisa mais fit possível ao perfil deste usuário, né? Acho que esse trabalho foi um trabalho realmente de excelência. Eu que tenho muito tempo de carreira, não parece, mas eu tenho, trabalhando com TV, por exemplo, não precisa ensinar a pessoa a ligar a TV e escolher um canal. Não precisa a pessoa, no celular, não precisa ensinar a pessoa a ligar, fazer uma ligação, usar um aplicativo de mensagem. A questão do Arlequim Gamer, ela é tão incrível, assim, ela é tão inovadora para a gente que faz o atendimento ao cliente e para o próprio cliente, né, na ponta. E realmente nós criamos uma coisa... Até no episódio eu falei sobre... uma pessoa me perguntou se o Arlequim era uma solução de Israel, da China, dos Estados Unidos. Eu falei, não, os piás ali de Curitiba que criaram esse negócio. E eu acho que a gente realmente criou uma solução incrível, que é um ponto que a gente não fala muito, é que nem todo mundo tem condições de ter um PC Gamer. Mas a pessoa tem condições de jogar 4 horas, jogar um dia. Então, nós também estamos socializando a questão do acesso a um PC que poucos teriam acesso de ter para jogar num tablet. Você transforma um tablet num supercomputador gamer, né? Então, acho que tem esse ponto também que no futuro nós vamos ver um impacto também até social grande nessa questão. Em relação ao atendimento, primeiro ponto, a gente tem que estar disponível 24/7. Porque nosso serviço está na internet disponível 24/7. Portanto, também nós temos que estar disponível 24/7. E quando eu falei que nós preparamos muito bem a construção desse projeto, quem que a gente colocaria para atender uma pessoa que joga? Não pode ser uma pessoa que não está habituada a jogar, porque se o Kelser começar a falar aqui a linguagem que ele está acostumado a falar, ninguém entende nada do que ele está falando, né? Então, nós tivemos o cuidado de buscar no mercado pessoas que jogam. Elas não sabem nada de computador virtual, mas elas sabem jogar, né? Que a gente chama internamente de guru gamer. Então, quando o nosso cliente gamer vai falar com a gente, ele já fala com alguém que fala a linguagem dele, que entende as dores dele, as dificuldades e seus desafios, né? E realmente acontece isso. O usuário ele gosta muito de jogar à noite e de madrugada. Então, não é incomum nós recebermos dúvidas 2 horas da manhã do sábado. E a gente está lá para atender. Às vezes acontece deles acharem que a gente não vai responder, porque está 2 horas da manhã. E às vezes, então, ele não responde uma pergunta que a gente tem para ele, né? Mas a gente faria aquele atendimento. Ele manda, tipo, acho que ninguém vai me responder. E daí ele se surpreende depois. Nossa, eles não só me responderam 10 minutos depois rápido. e responderam rápido. Muito bom. Até porque nós estamos falando de comprar computador por hora
Eu preciso estar disponível e resolver rápido dentro daquele range de horas que ele está contratando, né? Pelo feedback que a gente tem recebido, porque a gente faz uma pesquisa após cada um dos atendimentos, e a gente tem visto comentários assim que o suporte é uma ajuda na garantia da entrega do serviço. Então, Ponto alto do produto também. um ponto é óbvio, claro, criar toda essa facilidade para acessar um Arlic Gamer é muita complexidade para o nosso lado. Mas eu tendo um time preparado, que conhece o produto e conhece o público gamer, isso facilita ainda mais o E está processo. disponível, né? Disponível para disponível, atender, para tirar dúvida, né? Porque às vezes não é um problema no produto, é uma dúvida. É uma dúvida, Né? exatamente. Assim, na verdade, existem dúvidas bem simples, até dúvidas extremamente complexas, né? De vez em quando eu vejo lá duas, três pessoas em volta do computador, que o cliente trouxe uma questão, a gente chama o Kelser, porque existem também coisas também bastante interessantes, até para o aprendizado nosso do negócio. Mas E você falou da questão, né? Eu tenho que atender rápido, porque tem o tempo dele contando ali e tal. Eu queria puxar um gancho do que você trouxe para te perguntar o seguinte. Ok, contratei lá um pacote Elite, Ultimate, 2 horas, acabou meu tempo. E agora? O que acontece com a experiência do usuário? Na hora que zera o cronômetro, o que acontece? né, essa é uma boa pergunta, porque um papel da área de experiência do cliente é responder às dúvidas. O outro é levar as dúvidas para dentro da empresa, para a gente melhorar o negócio. Hoje, ele pode manter essa máquina que acabou o tempo por 30 dias salva com tudo que ele salvou naquela máquina, os prints que ele salvou, os softwares que ele baixou. Então, eu comprei 4 horas e eu posso comprar daqui 20 dias, novas horas, adicionar horas à minha máquina e todos os meus arquivos ainda estarem lá e protegidos. Acontece que nós não nascemos assim, né? À medida que os clientes foram dizendo, olha, se vocês deixarem a máquina, facilita a minha vida, porque eu não preciso começar do zero. Sim. Então, a gente fala com o Marcos, fala com o Kelsa, fala com todo o time de desenvolvimento de produto, e a gente já há algum tempo entrega essa solução, que é fantástica. Você tem uma máquina em stand-by esperando por você por 30 dias, sendo sua, que ninguém vê, criptografada, protegida, e quando você vai reiniciar o processo, ele já está praticamente pronto para começar. Maravilhoso. E a gente veio falando aqui, né, ao longo desse bate-papo, como é simples, como é rápido, como atende a necessidade, né, do gamer, sem deixar nenhuma lacuna, a não ser essa questão, talvez, aí do anti-cheat, que ainda é algo que o mercado precisa amadurecer e tudo mais. Me parece, assim, pelo que a gente está conversando, que esse episódio, ele ajuda a esclarecer muitas dúvidas, né, do jogador. E talvez uma coisa que fique como uma questão, assim, para a gente refletir, talvez ouvir de você, Marcos, o produto já está muito maduro, né? Já avançou bastante em questão de atender diferentes perfis de público, mas como é que a gente está olhando para o futuro desse produto? Como é que a gente está olhando para o roadmap mesmo? Como é que é a evolução do Arlequim Gamer? O que você enxerga? Eu acho assim, a gente sempre tem que entender que a evolução é contínua, né? Não vai parar aqui, né? E ela inicia, assim, vou pensar ali, 2 pontos que o Ricardo colocou, ela inicia, já que a gente está falando de jornada, pelo fim da jornada. E aí, quando o Ricardo coloca a questão do suporte do atendimento ser um diferencial, e coloca o elemento da gente ter pessoas com fit gamer nessa ponta, é justamente por isso, porque é desse feedback que ele é muito bem entendido por este atendente, esta pessoa que a gente colocou na ponta, que a gente começa a desenvolver o produto. Como o Ricardo colocou, a gente não nasceu salvando o computador do usuário por 30 dias, mas veio de lá a informação que o usuário precisava disso. A gente também não nasceu multi-device, mas veio de lá também que os usuários, olha, putz, eu queria jogar aqui, eu gostaria de jogar no meu celular, no meu tablet. Então, a gente vai evoluindo. Lógico que isso vai passar também por mudanças de infraestrutura, a modernização dos nossos equipamentos. A gente já conversou muito em outros episódios aqui no passado sobre obsolescência, né? A gente veio conversando sobre isso quando a gente contextualizou o serviço, né? Então, essa parte do problema também é nossa, né? A gente tira da mão do usuário a dor de
gastei 10 mil reais num produto e daqui 1 ano e meio, 2 anos, esse produto já não roda o que eu quero. Ele também já não tem essa dor. Então, a evolução passa por diversos pontos, diversas muitas partes da camadas, estrutura, né? Diversas camadas do produto. E isso está do nosso lado. A gente olha para isso como essa mentalidade de evolução constante, né? Isso vai impactar no futuro o modelo de consumo, os perfis do produto, e a gente está preparado para isso, a gente está preparado para evoluir. Gente, eu adorei esse bate-papo com vocês. Eu queria ter tido mais tempo. De repente, Kel, você fazer um outro episódio aqui, onde você traz acessórios, traz, né, um acesso para a gente colocar aqui nessa tela e a gente fazer ao vivo aqui, mostrar para o pessoal. Mas eu te convido, se você gostou desse episódio, se você gostou do que a gente apresentou aqui sobre a Arlequim, acessar o site arlequim.com, testar o produto, contar depois pra gente como é que foi a sua experiência. Vai lá no vídeo anterior em que a gente contextualiza, quando a gente explica um pouquinho sobre essa transição do PC Gamer físico pro computador virtual gamer. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não acredita em cloud game, que acha que é algo distante, curte, segue a gente nas redes sociais. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por assistir e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!